Então a ideia do conteúdo que eu vou passar, ele é o mesmo conteúdo de uma palestra minha, que eu chamo de Meu Primeiro App Android. É um conteúdo bem introdutório para quem nunca viu como é que programa um app na prática. Não tem quase nada de teoria, vou passar 2, 3 slides aqui e já vou ir para o código. Então basicamente é esse o conteúdo, né, da noite de hoje. Então, muito rapidamente sobre mim, eu sou formado em ciência da computação, minha pós em cima de computação móvel. Minha carreira aí são 11 anos programando. Comecei lá como estagiário, depois virei desenvolvedor, CLT, virei analista de sistemas, gerente de alguns projetos, tive a oportunidade de empreender também, seja como consultor, como desenvolvedor terceirizado e até mesmo uma startup que eu montei uns anos atrás. Então aí somam 11 anos programando, sendo 5 não dedicados exclusivamente ao Android, mas, digamos assim, apaixonado por Android. Então tem 5 anos aí, foi lá em 2012 mais ou menos, que eu conheci a plataforma do ponto de vista de desenvolvedor, comecei a trabalhar com ela, tive a oportunidade aí de entregar diversos projetos de apps. Alguns projetos, algumas marcas que eu tive a oportunidade de trabalhar, então eu tive a oportunidade de entregar projetos para a Renault, entregar projetos para a Embeleze, para a Ford, para a LG, depois outras empresas bem menores, alguns projetos para o setor agrícola, alguns projetos para o setor comércio, mais focado para hospitais, material hospitalar. Então teve uma série de projetos que eu tive a oportunidade de trabalhar. Essas marcas, principalmente as grandes, elas não me conhecem diretamente, eu não presto serviço diretamente para elas. Todas as marcas grandes elas têm a seu serviço alguma agência de publicidade. Essa agência de publicidade recebe as demandas da marca e acaba direcionando para outros parceiros, né, como produtoras digitais. As produtoras digitais, por sua vez, quando não tem braço no escritório para executar a demanda, elas terceirizam novamente, né, para desenvolvedores freelancer, como eu fui durante alguns anos, aí, principalmente na época que eu fiz esses projetos. Então, não foram apps assim super mirabolantes e complicados, mas foram apps aí que participaram, tiveram um número de usuários, tiveram a participação em eventos, apps para campanhas publicitárias, né, apps para promoção de alguma campanhas, basicamente, apps promocionais e de publicidade. Né? Então não foi nenhum jogo, por exemplo, ou nada mega complicado, mas foram apps aí que renderam uma grana interessante, que me foi bem útil na época e que me deram a possibilidade de ter um portfólio, que é uma coisa muito importante nessa área de mobilidade. Quem quer trabalhar na área de mobilidade tem que ter um portfólio de aplicativos que você já fez para tentar pleitear aí projetos ou daqui a pouco até uma vaga de emprego. Então, esses poucos projetos, mesmo que não muito complicados, me permitiram ser um profissional assim relativamente cobiçado no mercado, porque esse mercado mobile é um mercado ainda mais carente do que o mercado de desenvolvimento e menos profissionais, né? Então, se tu sabe um pouquinho de mobile, assim, tu já se destaca na frente de bastante gente. Como é que vai funcionar aqui o que eu vou fazer com vocês aqui hoje? Eu vou falar da ideia do app que eu vou desenvolver com vocês. É um app bem simples, mas útil. Vou projetar ele aqui, vou programar ele. Vamos fazer uns testes usando o simulador do Android mesmo. Vou mostrar como é que funciona a parte de publicação do app e deixar algumas referências aí, depois abrindo para dúvidas com vocês. Então, a ideia do app. O primeiro app que eu fiz, lá em 2012, o primeiro app que eu fiz, que ganhei dinheiro com ele, né, fiz vários holamundos e testes antes, mas o primeiro app que eu fiz que me deu dinheiro foi uma calculadora. Não foi uma calculadora que nem a gente está acostumado ali do Windows, né, mais, menos vezes dividir. Foi uma calculadora de juros e correção monetária para atualização de processos. Então, um advogado de Santa Catarina, que é sogro de um amigo meu, ele me contratou para fazer uma calculadora para ele que permitisse calcular o reajuste de processos, né, de aluguel e outras demandas que eu não entendia muito bem na época do que se tratava. Então eu tinha índices, né, financeiros como INPC e IGPM e eu tinha que fazer esse cálculo pro rata de um processo que estava 5 anos parado, que agora ia sair e tal, quanto aquela pessoa tinha que receber. Essa calculadora foi o primeiro projeto comercial que eu fiz. Então a ideia hoje é a gente fazer uma calculadora também, novamente não uma calculadora, né, aritmética padrão, mas vamos fazer uma calculadora então de IMC, que tem até o tutorial lá no blog. O tutorial do blog foi fruto dessa mesma palestra que eu estou fazendo o webinar hoje. Uma calculadora de índice de massa corpórea, né, que permite que a pessoa saiba se ela está acima do peso, abaixo do peso,
né? Esse tipo de coisa baseado no seu peso versus a sua altura. Então esse vai ser o projeto. Nós vamos usar a ferramenta que é o Android Studio, que é a ferramenta oficial para desenvolvimento com SDK nativo do Android. Desenvolver para Android tem muitas e muitas possibilidades. Tem um post lá no blog que fala sobre isso, só sobre frameworks mobile. Mas eu vou trabalhar aqui, eu gosto de trabalhar com o framework nativo, né, que agora está passando por transformações, até então era só em Java e agora está entrando Kotlin como opção. Então vou criar aqui um novo projeto, vou chamar esse projeto de calculadora. O campo de baixo, domínio da empresa, é para a construção dos packages em Java, né, a nomenclatura dos packages, dos pacotes. Geralmente se coloca o domínio da empresa, no meu caso que eu boto sempre o domínio do meu blog. E lá embaixo, o terceiro campo, é onde que ele vai ficar salvo na máquina de vocês. Então aqui ele vai ficar salvo na pasta calculadora dentro do Android Studio Projects, na pasta do meu usuário. Tem que definir qual o SDK mínimo, né? Então qual a plataforma mínima que o teu usuário tem que ter para poder estar utilizando esse teu aplicativo. Então hoje em dia se recomenda 4 ou mais, né? Então notem que ele dá uma estimativa, ele diz que aproximadamente 100% dos usuários Androids atualmente no mundo vão conseguir rodar teu aplicativo se fizer para a plataforma 4.0.3 como SDK mínimo. Então se alguém aparecer com Android 2 ou Android 3, não vai conseguir rodar esse aplicativo. Se alguém aparecer com 4.0.3, 4.4, 5, 6, 7, vai conseguir rodar o aplicativo. Isso tem vantagens e desvantagens de adotar uma plataforma mínima muito baixa ou muito alta. Se colocar aqui com plataforma mínima Android 2, você não vai ter nenhum recurso, não pode utilizar nenhum recurso que tenha sido lançado depois da plataforma 2, para garantir essa retrocompatibilidade. Então, se colocar uma plataforma muito antiga, tu perde recursos mais novos. Colocar uma plataforma muito nova, tu perde usuários mais antigos. Então, hoje a 4.0.3 é um bom meio do caminho. Assim. Aqui a gente escolhe o template de Activity. Então, as telas elas são organizadas no que a gente chama de atividades, né, as activities. E ela permite, quando a gente vai criar uma nova activity, que a gente escolha um template para ela, para já vir com alguns códigos mais prontos. Então, se eu quero fazer um aplicativo de mapa, já tem um template de mapa. Se eu quero fazer uma tela para botar anúncio, já tem um template para anúncio. Né? Aqui eu vou usar o template empty, que ele vem vazio, vem só com Olá Mundo escrito na tela, que vai ser suficiente para nós começarmos. Nome da activity, main activity, e o nome do layout, activity underline main. O Android ele separa, né, obrigatoriamente a lógica da aplicação numa classe Java com o nome da activity e a descrição da interface num arquivo XML activity underline main. Depois tem esse checkbox que surgiu em versões mais recentes, né, para garantir compatibilidade retroativa. Né, tem essa biblioteca app-compat aqui para suportar, né, dispositivos com Androids mais antigos ter a mesma aparência de dispositivos com Androids mais novos. Né, o teu aplicativo não ter diferença de aparência. Vou dar um finish. Então nós temos aqui a main activity, que é o arquivo Java com a lógica por trás da minha tela main. Né, então por padrão toda activity ela estende, né, ela é uma classe que herda de alguma activity mais superior. Então, no caso aqui, está estendendo o app-compat activity, que é uma activity de compatibilidade, intermediária de compatibilidade entre versões de Android. E toda activity tem que ter um método onCreate, que é um método que é disparado apenas uma vez quando essa activity for criada na memória do seu aplicativo. Então, quando tocou, essa aqui é a activity principal. Então, quando o usuário apertar o ícone, né, de iniciar a aplicação de vocês, e ele vai startar essa activity, daí é nesse momento que esse onCreate vai ser chamado. Então, mudanças de tela, o back do Android, né, voltar uma tela atrás, isso não dispara esse onCreate, somente quando ela realmente é criada em memória, não quando ela é oculta ou exibida novamente. O onCreate chama o onCreate da superclasse e ele dá um setContentView, que é para definir qual arquivo de layout que vai ser usado para renderizar essa activity. Então, isso eu mencionei. O Java separa o que é lógica da tela do que é a tela propriamente dita. A tela fica aqui em res, de resources, né, de recursos, layout, que também é a tela. Então, essa tela aqui é uma tela bem simples, só com text view, então ela é um mundo bem simples. Aqui já está utilizando o que a gente chama de constraint layout. Né? Toda tela Android tem algum gerenciador de layout que são um conjunto de regras, né, e comportamentos para os componentes que tu colocar dentro dele serem renderizados de determinada forma.
Quem programou Java já alguma vez deve se lembrar dos Layout Managers, né? Flow Layout, Grid Bag Layout. Aqui a ideia é a mesma. O Constraint Layout ele foi lançado há pouco tempo e ele se baseia em âncoras, ou constraints, né? Restrições. Se eu pegar aqui e mostrar o Olamundo, vocês vão ver que tem aqui um serrilhado e umas setas apontando para as laterais. Quer dizer que o Olamundo está ancorado em todas as 4 direções. Cada componente tem que ter no mínimo 2 âncoras, né? Uma vertical e uma horizontal, para ele saber onde é que ele deve se posicionar. Vou jogar fora esse Olamundo aqui, porque eu quero fazer uma calculadora de MC. Uma calculadora de MC, ela precisa de altura, peso e um botão de calcular. Então, para altura, eu vou precisar aqui de um campo de texto. Vou arrastar aqui um campo de texto. Para peso, eu vou precisar de um outro campo de texto. Nota que eu estou colocando livremente onde eu quero aqui. E o botão para fazer o cálculo. Então eu estou botando livremente. O Android, ele não é tão bonzinho assim, né? Como os aplicativos eles são executados nos mais variados dispositivos, eu não tenho como colocar posições XY exatas, que nem eu faço em Delphi, que nem eu faço em VB, né? E achar que o componente sempre vai ficar ali. Então, no caso do Constraint Layout, eu tenho que adicionar constraints a cada um desses meus componentes para que eles saibam onde eles devem ficar posicionados. Hoje aqui é só uma versão preview visual, só que não vai ficar realmente assim. Então, o Constraint Layout ele tem alguns recursos aqui, que aparece aqui em cima, não sei se estão enxergando, mas eu tenho o AutoConnect e eu tenho Infer Constraints. Então eu posso mandar ele inferir as constraints. Baseado onde eu arrastei elas, eu digo para ele, descobre onde é que ficariam boas constraints para mim. E ele automaticamente já adiciona na minha tela. Então tem vários recursos bem bacanas que vieram aí junto com o Constraint Layout, o Infer Constraints é um deles. Outra coisa bacana, quando eu estou com um componente selecionado, eu posso vir aqui na direita e colocar um ID para esse componente, vou chamar aqui de txt altura. Então é o nome que esse componente vai ter, o ID que ele vai ter o nome único, quando eu precisar mexer nele lá no meu código Java. Eu consigo dizer, por exemplo, que ele vai se expandir lateralmente, né, trocando as opções aqui nessa caixinha das constraints, o tipo, né, de input que vai ter nesse campo. Então, no caso da altura, eu preciso de um number decimal. Então, não vai ser um campo que vai ter nome de pessoa, vai ser um campo que vai ter um número decimal, a altura, né, com centímetros. Eu posso colocar um hint, que seria uma dica que fica escrita no campo enquanto o usuário não preencheu nada, então digite sua altura. E esse text aqui eu vou tirar, né, que seria a propriedade se o usuário já deixasse um texto, se eu quisesse deixar um texto já pré-definido. Vou deixar aquele hint. O hint ele fica ali enquanto não digitou nada, depois que digitar ele some. O segundo campo, eu também vou trocar o ID dele aqui para txt peso, mandar atualizar aqui o projeto, e também vou botar constraints para ele e dizer que ele tem que se esticar toda a largura da minha tela. O input type dele, no caso do peso, não vai ser número decimal, vai ser só número normal, né? Não vou ignorar as gramas. Também não vou ter o text. E a minha hint vai ser digit peso. Aqueles input types ali, eles já deixam com que o teclado virtual, quando ele subir no meu teste, né, no meu dispositivo, seja virtual ou físico, que ele já suba com as opções mais adequadas. Nesse caso vai subir o teclado numérico, por exemplo. E por fim, o nosso botão, aqui btn calcular, e o texto dele vai ser calcular. O botão ele tem uma outra propriedade interessante, se a gente rolar mais para baixo, que é um clique. Na um clique eu coloco o nome do método que vai ser disparado na minha activity quando esse botão for clicado. Então vou chamar aqui de btn calcular um clique. Vou copiar esse nome aqui para não ter risco de eu, sem querer, escrever ele errado. E agora, com a tela pronta, eu vou voltar na minha classe Java e vou criar o método de clique desse botão. Então, public void btn calcular um clique. E o método de clique ele tem que esperar uma view v por parâmetro. Sempre tem que ter uma view por parâmetro. Essa view é uma informação do componente que disparou esse evento. Classe view ficou vermelhinha, porque eu não estou com import lá em cima. Vou dar um import class. E aqui dentro eu vou programar, então, a lógica da minha calculadora de MC. O que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso ler os campos que estão na tela. Eu tenho que fazer o que a gente chama de binding. Para cada campo que eu tenho na tela, eu tenho que carregar ele uma variável local aqui no meu código Java para poder usar o campo. Eu carrego a variável local usando o método findViewById e passando o r.id, o ID desse campo. Então aquilo que eu mencionei de que cada recurso da minha aplicação ele tem um ID que é compilado, entre aspas, é isso que eu estava me referindo. Essa classe R, ela tem a referência de memória
para cada um dos componentes e recursos da minha aplicação. E eu uso ela então para saber onde é que está meu TXT altura, e eu carrego essa referência nessa minha variável local editText, que é o nome do componente que eu coloquei lá na tela. O tipo de componente que eu coloquei na tela. Fazer o mesmo para o peso, find view by id rid txt peso. Daí com isso eu consegui carregar o componente tela numa variável local, mas eu ainda não li ela. Para ler o que o usuário digitou, a minha altura é um double, eu vou fazer um parse double em txtaltura.getText.toString. Então, txtaltura.getText pega o componente de texto do meu editText. Só que esse componente de texto ele não é uma string por padrão, eu dou um toString para transformar em string. E o double parse double converte para minha variável double, né, a variável local ali, no double. Já o peso é um inteiro, então integer parse int. Os campos de texto, todos eles, quando eu for ler, se eu quero poder fazer algum cálculo, eu tenho que converter para o tipo de dado numérico para conseguir calcular, porque eles não são... Só retorna texto por padrão, né, os campos de texto. Fórmula do MC é peso dividido por altura ao quadrado. Eu vou usar math.poll altura 2. Essa é a fórmula do MC, você encontra isso na internet, bem tranquilo de achar. E o IMC ele vai te dar um índice, um coeficiente que tem que bater com uma tabela para saber como é que está a tua saúde. Eu lembro mais ou menos de cabeça, não lembro toda a tabela, obviamente, né? Mas eu lembro se o IMC for menor que 17, a pessoa está muito magra. E se o IMC for maior que 32, a pessoa está obesa. Qualquer outro cenário, aqui eu vou ignorar os magrinhos e os gordinhos, né? Eu vou me preocupar com os obesos e com os esqueléticos. Então, caso contrário, vai estar ok. Para exibir essa informação, eu vou usar um toast. O toast seriam os alerts, os pop-ups, né? As caixinhas de diálogo bem pequenininhas que aparecem e depois somem. Então, o toast tem 3 parâmetros. O contexto, que é quem está chamando ele, a mensagem, que está aqui abaixo do peso, e a duração. Vou chamar aqui toast length long, para ele durar bastante na tela. Depois você dá um ponto show para ele aparecer, senão ele não aparece. Então aqui está abaixo do peso, aqui está acima, na verdade está muito acima e muito abaixo, e aqui vai ser o peso ok. Então do ponto de vista de funcionalidade, o seu projeto está pronto. Eu vou mandar inicializar aqui um simulador Android. O simulador Android ele permite que eu teste diversos tipos de aplicativos, diversas versões do Android, sem ter os aparelhos diretamente, né, fisicamente. Enquanto ele inicia, eu vou mostrar a parte de publicação para vocês, para a gente não se estender muito, que aí já está chegando o nosso horário. Para publicar o aplicativo, vocês vão no Google Play Console, ou Google Play Publish, APK, qualquer coisa assim, e vocês se cadastram aqui, ó, Google Play Developer Console. Esse aqui é o site que você tem que se cadastrar para poder publicar os aplicativos de vocês. Uma coisa legal do Android é que tu não é obrigado a publicar na loja do Google para poder comercializar seus aplicativos. Eu mesmo publiquei pouquíssimos aplicativos até hoje, né? A maioria dos meus projetos eu entregava as fontes para o contratante, entregava o APK e ele instalava nos dispositivos as pessoas que iam utilizar, ou botava no hot site, alguma coisa assim. Então, o Android ele te deixa livre para decidir se tu quer ou não publicar o aplicativo na loja deles. A Apple já é diferente, é bem mais rígida com relação a isso. Então, quem quer publicar aplicativo na loja Google Play, né, tem que fazer um cadastro. Esse cadastro tem uma taxa única, tá? Não é anual que nem da Apple, é uma taxa única de $25. Você paga uma única vez e publica quantos aplicativos quiser. Faz esse cadastro, paga essa taxa, tem que ter uma Google Wallet para poder pagar, né, que é uma carteira do Google, e daí você vai ter acesso a esse console onde vocês podem publicar quantos apps quiserem. Então, por exemplo, eu posso vir aqui criar um app. Esse aqui tem um monte de testes, é uma conta que eu uso nos meus cursos. Então, eu vou criar aqui um calculadora IMC Webna, um app que eu vou publicar, e ele vai configurar a loja para mim. Então, questão de idioma, né, o Android permite facilmente internacionalização de aplicativos, mas tem que ter um idioma padrão. Breve descrição, então aqui eu vou colocar a descrição sobre o meu aplicativo. É um aplicativo para calcular IMC, então até 80 caracteres. O título pode ter até 50. Descrição completa do aplicativo, então é aquele texto se a pessoa escolher expandir, né, na hora que ela está vendo os aplicativos, né, tem a descrição curta, e depois ela manda expandir, tem a descrição completa. Daí pode ter até 4.000 caracteres, tem um monte de questões de o que tu pode inserir de informações ali, né? Não pode ter palavrão, um monte de coisa. Depois aqui entra a parte de captura de tela. Então eu tenho que preencher todos os requisitos aqui. Eu tenho que, por exemplo, colocar as capturas de tela do interior do meu aplicativo, né? No caso, o meu aplicativo é só uma tela, então eu colocaria só a captura daquela tela. Então eu posso tirar um screenshot pelo celular
ou pelo próprio simulador mesmo. Eu venho no simulador aqui, tiro um screenshot aqui, recorto, faço o que eu quiser. Posso colocar imagens também que não sejam apenas de tela, que são gráficos promocionais, né, aqui embaixo. Ó. Posso botar gráficos promocionais, gráficos de recursos. Tem que botar um ícone de alta resolução, 512 por 512. Às vezes isso é bom dar uma terceirizada, assim, para ficar umas imagens bem bacanas, mas é legal terceirizar, para terceirizar no Fiverr, comprar um ícone de um designer por $5, coisa. Então tem vários tipos de imagens que a gente tem que preencher, é só dar uma olhada na largura e altura que ela pede, fazer e subir aqui. Se tiver vídeo no YouTube, né, só colocar. Questão de categorização do aplicativo, então é um aplicativo, a categoria, tem a categoria de saúde lá embaixo, se não me engano, saúde e fitness. A classificação de conteúdo, tem que clicar no link e preencher todo um questionário. Então vai preencher todo um questionário e esse questionário vai gerar, o teu aplicativo é para maiores de 18, o teu aplicativo é maiores de 16, maiores de 12, então é livre. Né? Preenche o questionário, ele vai te gerar um número, site do desenvolvedor, e-mail do desenvolvedor, é obrigatório, o site não é, telefone também é opcional. E aqui a política de privacidade se tornou obrigatória ali por março desse ano. Então todo aplicativo tem que ter uma URL na internet que quando acessada mostre a política de privacidade do aplicativo. Né? Como que você utiliza os dados que o seu aplicativo coleta ou armazena. Nem no nosso caso, é um app de MC, então eu tenho o peso e a altura da pessoa. No nosso caso aqui eu não estou armazenando essa informação em lugar nenhum. Mas digamos que eu quisesse armazenar. Então eu tenho que dizer o que eu vou fazer com essa informação armazenada. Né? Então eu tenho o peso e a altura da pessoa. São informações que eu posso usar, por exemplo, para fazer bullying com ela, ridicularizar ela ou vender para alguém. Eu tenho que deixar isso claro. As suas informações vão ser passadas para parceiros ou vão ser usadas para exibir anúncios de ganho de peso ou anúncios de fazer dieta. Eu tenho que dizer como isso vai funcionar. Isso é obrigatório. Tem um post que eu escrevi para a Ambler, no blog da Ambler, só sobre isso, política de privacidade em aplicativo, ajudando o pessoal que tem dúvidas de como escrever uma que passe nos requisitos do Google. Então, toda essa tela aqui, vocês vão preencher todos os dados, vou mandar salvar. Depois tem que ir no outro checklist. Eu tenho um checklist aqui na esquerda, ó, detalhes do app onde a gente estava. Eu tenho que vir em classificação do conteúdo para preencher o questionário, né, e dizer para descobrir a faixa etária do conteúdo do meu aplicativo. Né. Preços de distribuição, eu tenho que dizer se o meu aplicativo é de graça, se o meu aplicativo é pago, quanto ele vai ser cobrado, se o meu aplicativo tem compras internas. Se ele for gratuito, burocracia zero. Se ele for pago, eu tenho que ter uma conta de Google Mercante, uma conta de comerciante. Eu vou repassar 25% de tudo que eu receber com as vendas do meu aplicativo para o Google. Se eu vender coisas por dentro do aplicativo, eu vou ter que usar as APIs do Google também, e eles também vão pegar uma comissão aí, se não me engano, é uns 25% também, faz tempo que eu não dou uma olhada nisso. Tudo que tu vender por dentro do aplicativo. Quais países esse meu aplicativo vai estar disponível. Então aqui, se não me engano, vai estar só o Brasil, né? Mas eu posso colocar em outros países. Eu posso colocar que está em todos também, se eu achar que é interessante para todos, eu posso dizer que todos os países estão disponíveis. Obviamente o meu só está em português, ele não vai fazer muito sentido em vários países. Se foi criado para público infantil, se ele contém anúncios, tudo tem que ficar dizendo aqui. Tem que jogar o mais limpo possível com o Google para eles não banirem teu aplicativo. A Google Play ela não é muito adepta de banir aplicativo, a não ser que tu realmente queira fazer uma treta. Vou fazer um aplicativo que vai imitar um aplicativo de banco, né? Um aplicativo para imitar um outro aplicativo já existente, tentar me aproveitar da fama dele, sei lá, um Facebook escrito errado, caso o cara escreva errado, ele achar no aplicativo. Esse tipo de má fé, assim, o Google bane na hora. Né? Em menos de 24 horas o aplicativo já está bloqueado, nem vai parar na loja. Então tudo vai preenchendo todos os requisitos, os obrigatórios são esses com os warnings. Né? E aqui, versões de apps, é a parte que eu subo, né, o APK, né, o instalador do meu aplicativo. Então eu tenho que eu posso adicionar só beta, só alfa, para convidar pessoas a acessar o aplicativo e tudo mais. E se eu quiser criar uma versão para produção, eu venho ali em produção, criar versão, e daí eu tenho que enviar o APK. Aqui eu arrasto o arquivo do APK, o Android, toda vez que ele compila, né, ele já gera o APK para mim, mas se eu quiser gerar um APK assinado, né, com informações da minha empresa, eu venho aqui em Generate Sign APK. Eu vou gerar um APK que é sem assinatura, ele vai compilar o aplicativo para mim. Aqui. Então ele gerou e daí aparece um linkzinho ali, linkzinho para mostrar ele na pasta onde foi gerado o APK. Então tá aqui, ó. Claro, aqui ele gerou com o modo debug, né? Se eu gerar ele assinado, ele gera com o modo release, que geralmente é um APK menor, com maior performance.
De qualquer forma, né, não tem problema. Aqui gerou o APK, eu posso pegar e arrastar ele para o navegador para fazer a publicação. Aqui acho que ele não vai deixar porque está em modo debug, ele vai me xingar, se não me engano. Deixa eu ver. Eles têm uns esquemas assim. Não deixou porque está em modo debug. E daí o app de vocês já fica disponível na Google Play. Como eu mencionei, eu não tenho muitos apps disponíveis na Google Play. Acho que atualmente deve ter só 1 ou 2 de projetos que eu participei. Meus apps sempre eram entregues para a pessoa e a pessoa instalava no celular. Então, um exemplo, a Renault. Eu fiz um app com um evento deles chamado Renault Experience lá no Paraná. Esse evento, quem usava o aplicativo eram as meninas, que eram as promoters, né? Elas entregavam num tablet um quiz para os participantes do evento preencherem. Se eles fossem bem na pontuação, eles ganhavam brindes e esse aplicativo também tirava uma foto com moldurazinha da Renault e tal. Uma coisinha assim, publicava em redes sociais, umas coisas bem de interação, assim. Né? E quem usava, então, quem tinha esse aplicativo instalado eram os tablets das promoters da Renault. Então não era na Google Play para qualquer um baixar, porque não faria sentido eu baixar um quiz da Renault, que era do evento, porque não ia ganhar brinde e tal. Referências, beleza. Lá no blog, acho que vocês já conhecem o meu blog, tem bastante tutorial bacana lá de Android. Eu escrevo semanalmente com tutoriais para criar todos os tipos de aplicativos, né? Então tem bastante coisa bacana lá. Depois tem os meus livros na Amazon, que você já deve ter ouvido falar também. No blog tem a seção meus livros lá que fala deles. Tem os livros na Amazon lá que tem daí... O blog tem bastante conteúdo, dá para aprender só por ele. A diferença é que os livros te guiam melhor, te orientam melhor no passo a passo de ir aprendendo na ordem certa, no ritmo certo, o nível de complexidade aumentando em cada aplicativo, né? Mas no blog também dá para aprender só pelo blog, né? Nunca ocultei isso de ninguém, dá para aprender só com conteúdo gratuito. Vamos lá, desenvolvimento híbrido. Já usei em vários projetos, ainda uso dependendo do projeto, né? A minha plataforma favorita para aplicativo é o PhoneGap, tem alguns tutoriais lá no blog, até um pouco antigos, e para games é o Corona, que também tem um livro que eu traduzi, tem bastante tutorial lá no blog também. Desenvolvimento híbrido, por que eu não uso só desenvolvimento híbrido sempre? Geralmente, desenvolvimento híbrido ele tem uma curva de aprendizagem, digamos assim, maior ou menor dependendo das suas experiências. Então, por exemplo, PhoneGap é uma plataforma híbrida usando HTML, CSS e JavaScript. Então, quem entende de web consegue se dar bem com PhoneGap facilmente. Tem algumas pessoas que gostam, por exemplo, de usar Titanium. Agora também não é mais tanto utilizado o Titanium, mas Titanium também era híbrido. Também era em cima de JavaScript. Uma coisa engraçada, assim, que as pessoas dizem, Android Studio, o Android SDK é muito complicado, porque é em Java, não sei o quê. O Xamarin, por exemplo, é em C#. Só que é igual, é exatamente a mesma forma que tu programa, né? A vantagem, claro, tu vai ter opções nele de fazer multiplataforma, né? Mas não é tão simples quanto eles vendem essa ideia de multiplataforma. O que eu entendo hoje? Eu mexo com Android já faz aí 5 anos, na verdade com mobile faz mais tempo. Meu primeiro emprego com mobile foi em 2007, programava para Palm, que nem existe mais. De lá para cá, assim, desde que surgiu o Android até agora, vários desenvolvimentos, plataformas híbridas surgiram e sumiram, né? PhoneGap hoje em dia já não é mais tão popular quanto era há 5 anos atrás. Titanium nem se usa mais, agora a moda é usar React Native e Ionic. E esses frameworks eles vêm e vão. Só o que está sempre presente é o SDK nativo. Então assim, se chega um projeto para mim, tem que ser multiplataforma, não tem verba para fazer uma versão para iOS e uma versão para Android, e ao mesmo tempo o aplicativo não é muito complexo, vou de híbrido tranquilamente. Vou conseguir entregar uma solução rápida de baixo custo para a pessoa. Agora, se precisa de uma performance muito boa ou um look and feel, né, uma aparência, um comportamento de nativo mesmo, né, usando recursos daqui a pouco bem recentes do Android, porque essa é uma outra questão. O SDK nativo ele está sempre atualizado. Os híbridos geralmente estão 1 ou 2 passos atrás, né? Então sai um recurso novo para o Android SDK nativo, demora um pouquinho até entrar nos híbridos, ou às vezes nem chega, dependendo do recurso, né? Então, tudo depende, dependendo do projeto. Se der para usar híbrido, né, se vai agradar o meu cliente, se vai entrar no custo dele, se vai entrar no prazo que eu tenho, show de bola. Uso com moderação. Estou sempre atento, sempre dou uma olhada, que nem agora React Native está no radar, é uma coisa que eu quero dar uma olhada o quanto antes, fazer alguns aplicativos com ele, que é uma plataforma que eu tenho acreditado. A Ionic eu já vi gente falar bem, já vi gente falar mal. Olhando por cima, assim, não me parece uma coisa muito interessante, né? O React
Native, por ser nativo, por ele compilar nativo, me parece que eu não vou ter tantos problemas de performance que nem eu tenho nesses outros híbridos, principalmente baseados em web, né, que nem PhoneGap, Ionic e assim por diante. Xamarin está crescendo bastante também, foi uma plataforma que eu vi nascer lá em 2009, era ruim. Eu lembro que eu testei lá em 2009, era muito ruim. Eu vi isso lá no TechEd, um evento da Microsoft, antes do Xamarin ser da Microsoft. E depois que a Microsoft comprou, eles investiram bastante e disse que melhorou bastante. Não cheguei a testar novamente do ano passado para cá, mas era bem ruim antigamente. Né? Mas hoje em dia diz que já está melhor. Para quem gosta de C Sharp ou para quem detesta Java, né, tem os dois extremos, né, pode daqui a pouco ser uma opção bem interessante. Daí usa uma linguagem orientada a objetos, compilado e tudo mais. Né, não é em cima de JavaScript, tem gente que não gosta de JavaScript. Agradeço aí o tempo despendido. Espero ter agregado alguma coisa, algum valor, alguma coisa para você. Como eu mencionei, estou aberto aí a contatos, no que eu puder ajudar, eu estou à disposição. E acho que a gente vai encerrar por hoje aí.